Sejam bem-vindos ao Falar Turismo, o programa de entrevistas da Publituris TV. Hoje temos connosco o Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal e também Presidente da Associação Nacional de Turismo. E é justamente sobre esta associação que vamos falar. Obrigada, Pedro. Falando da associação, ela foi criada no final de 2013, salvo erro, por 5 fundadores. Recordo: Turismo do Centro de Portugal, Turismo do Algarve, do Alentejo, do Porto e Norte e da Madeira. Passado mais de um ano, já vão em 20 associados. Qual é o balanço que se pode fazer? Obrigado, Karina, e obrigado ao Publituris pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouco sobre esta nova associação, que de facto é uma associação recente. Ela, é preciso lembrar aos espectadores da Publituris Canal de que, de facto, quando nasceu para corrigir uma deficiência que tinha sido criada por força da Lei 33, que extingue os polos de desenvolvimento turístico em Portugal e que sustentava, no fundo, a gênese da anterior Associação Nacional das Regiões de Turismo, a ANRET. A ANRET extingue-se por falta de objeto. Ela estava praticamente entregue ao seu presidente, o colega Desidério Silva, do Algarve, e nós precisávamos, por força da Lei 33, que reorganiza o mapa administrativo turístico em Portugal, de dar corpo, de dar voz, de dar espaço a uma organização que fosse representativa das entidades regionais de turismo. As 5 do continente, Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo, Alentejo e Algarve, e pela primeira vez esta associação introduz um novo desafio, que é integrar os territórios regionais, nomeadamente dos Açores e da Madeira, que nunca fizeram parte da estrutura nem da ANERT, nem da ANRET, à época quando elas existiram. E, portanto, o espírito era, ponto 1, criarmos uma organização que pudesse corporizar um movimento associativo regional, em particular com a componente pública, uma vez que todas as entidades regionais de turismo, de alguma forma, representam os 308 municípios. Esta componente pública não estava representada em nenhuma das organizações que nós conhecemos hoje, nem na CTP, nem nas organizações desconcentradas de setor, seja da Aresp, da HP, da APAVT, da ARAC, etc. E, portanto, havia necessidade. Ponto 2. Era interessante, do nosso ponto de vista, continua a ser importante, que as organizações regionais de turismo, num diálogo franco e aberto, seja com o Poder Central, seja com as confederações ou com outros movimentos associativos, pudessem ter uma voz comum. Não é uma voz única, nunca foi esse o espírito da Associação Nacional de Turismo, daí a sua diversidade e a sua composição, e passado um ano é exatamente isso. Chegámos a uma composição organizacional que já ultrapassa as 20 instituições. E esse é um sinal, por um lado, da coesão que se vive dentro do espírito da associação. Segundo, é um sinal claro de que é um espaço de diálogo, de debate e de concertação. Sempre esteve na missão da associação a concertação no que diz respeito à tomada de posição sobre matérias que dizem respeito às organizações, mas também às políticas públicas, e, por que não dizê-lo, já o fizemos várias vezes, em sede própria, seja da Assembleia da República, seja dos Ministérios, seja, por exemplo, daquilo que hoje é uma matéria que também nos preocupa, que tem a ver com a ligação à própria Direção-Geral do Orçamento e ao Ministério das Finanças. E que lugar é que hoje a associação já ocupa no setor do turismo? Na opinião do Pedro? Tivemos tempos conturbados, não vale a pena escamoteá-lo, nomeadamente quando se afirmou publicamente que a Associação Nacional do Turismo estaria ou quereria concorrer, nomeadamente com a Confederação do Turismo de Portugal. Nunca foi essa a intenção, aliás, tive a oportunidade, à época, de o transmitir de uma conversa longa, mas saudável, com o ex e atual Presidente da Confederação do Turismo Português. Desde logo que a Confederação tem na sua gênese a representatividade do movimento privado e associativo, e a Associação Nacional do Turismo tem desde logo os organismos públicos. Nem os organismos públicos cabem na esfera e no objeto da Confederação, da mesma forma que as regiões, as entidades regionais, albergam nas suas Assembleias Gerais a representação dos privados. Nós achámos que havia mais pontos a unir-nos do que pontos a separar-nos. Hoje, a Associação está naturalmente a preparar um dossiê, esse dossiê que irá ser apresentado aos candidatos a primeiro-ministros de Portugal. Obviamente que fará uma reflexão sobre este período de maturação daquilo que foi a aplicação da Lei 33,
lembrar os nossos espectadores de que durante os últimos anos nós tivemos ciclicamente de 20 para 19 para 11 e estamos neste momento com 5 estruturas regionais de turismo no nosso continente, o que precisamos agora de estabilidade. E, portanto, seria, do nosso ponto de vista, pernicioso que com a entrada de um novo governo, que não foi o que está em funções ou que possa não ser, não sabemos, os eleitores o ditarão em outubro deste ano. Se viesse novamente a introduzir uma alteração em cima da Lei 33, que por sua vez faz a alteração e a reforma do Decreto-Lei de 68, então nós não conseguimos nem estabilidade e provavelmente pomos em risco a sustentabilidade do modelo. Muito bem. Pedro, falando desse dossiê que vai ser apresentado, nós pode-me enumerar 2 ou 3 pontos que estão... 2, 3 pontos estão na hora do Sim. dia. O primeiro tem a ver com a própria Lei 33. A Lei 33 gera hoje uma perturbação funcional entre aquilo que é o modelo autónomo que foi consagrado às entidades regionais e que lhe é conferido pela sua Assembleia Geral, por exemplo, concreto, na aprovação do Plano de Orçamento ou na validação do relatório de contas, e por força da Lei do Orçamento de Estado de 2015, também como consequência do processo de integração de Portugal no memorando da Troika, que nos obrigou a todos a fazer reajustes internos, temos hoje uma dupla tutela. Temos, por um lado, o Ministério da Economia, ao qual prestamos, naturalmente, relatórios e com uma articulação com o atual Secretário de Estado do Turismo, e, portanto, há uma coordenação e uma orientação política nacional com o Ministério da Economia, e temos, simultaneamente, o Ministério das Finanças e a Direção-Geral do Orçamento a pedir reportes mensais sobre aquilo que é a atividade das entidades regionais de turismo. E temos, por outro lado, conforme a Lei 33, uma Assembleia Geral que tem autonomia administrativa e financeira. Este é um dos primeiros engulhos que estão criados por força. Segundo, tem muito a ver com políticas ativas de desenvolvimento territorial e de coesão territorial. Nós entendemos que as organizações regionais de turismo, pela proximidade que têm aos territórios, pela cumplicidade positiva que têm com os agentes, que sejam locais públicos, sejam privados, podem e devem ter uma palavra a dizer naquilo que possam vir a ser medidas como, por exemplo, ligadas não só à eliminação ou à diminuição de custos de contexto, questões de taxas, IVAs, direitos de passagem, scuts, etc. Portanto, há hoje um prejuízo que é criado para os territórios exatamente por falta de alguma clarificação daquilo que deviam ser medidas ativas que pudessem ajudar a fixar populações. Nós temos este problema nos territórios, porque isto tem depois um impacto direto na economia e, em particular, no movimento de alguns processos difíceis hoje de resolver ao nível da continuação de trabalho de algumas empresas, nomeadamente hotéis. Muito bem. Esse dossiê vai ser apresentado, já tem data? Vocês estão a finalizar? Hoje que estamos a ter esta conversa, Sim. há uma reunião da Associação Nacional de Turismo, aliás, uma reunião que vai dar as boas-vindas ao novo Secretário Regional do Turismo da Madeira, que tem por missão e por função e por direito próprio a presidência da mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Turismo. Vamos, por isso, hoje iniciar esse processo de discussão interna para que em julho, mais tardar deste ano, julho de 2015, clarificados que estejam as candidaturas a Primeiro-Ministro, nós possamos desafiar e convidar os partidos para nos ouvirem e, obviamente, para lhe podermos apresentar sugestões em relação àquilo que são, para nós, 2 dossiês absolutamente prioritários. Um, muito a ver com o desenvolvimento, a maturidade e o aproveitamento de um mercado que não tem sido muito falado, o mercado interno. Segundo, um dossiê que diz respeito a políticas públicas que possam diminuir as assimetrias regionais e que nos possam ajudar a captar, a fixar e a manter turistas e populações nos territórios da chamada baixa densidade. É hoje relevante que o país esteja a assistir, não é um despovoamento, é um esvaziamento de partes do território nacional. Exatamente porquê? Porque faltam medidas ativas, sejam de emprego, sejam de criação de riqueza, sejam de desenvolvimento de negócios. O turismo pode ajudar a minimizar esses impactos diretos nesses despovoamentos dos territórios da chamada baixa densidade. E aí a Associação Nacional tem uma palavra a dizer. Muito bem. Eu tinha aqui 2 projetos que estão na agenda da ANT. Um deles é uma proposta do Roadshow de Turismo Interno. É uma proposta que vem exatamente Sim. de uma das últimas entradas diretas para o seio da Associação Nacional de Turismo. Lembrar, Karina, como dissemos e bem no início, a associação não começou com 20 organismos, começou com 9 e mais 2, 11 e hoje já chegou aos 20. E nesses havia a imperiosa necessidade
da tal representatividade regional, nacional, incluindo ilhas, Açores e Madeira. Os Açores entraram em março de 2015, pela mão do Sr. Secretário Regional do Turismo, Economia e Transportes, Vítor Fraga, e é exatamente uma proposta que vem dos Açores, no sentido de que possamos, dentro daquilo que é uma estratégia de afirmação, promoção e desenvolvimento do mercado interno, que as próprias regiões interajam, se possam mostrar e possam criar um roadshow nacional, ou seja, que os Açores e a Madeira percorram o continente, da mesma forma que dentro do próprio continente as 5 regiões possam permutar entre si experiências, conhecimento, modelos de negócio, provavelmente até modelos de organização, e que isso nos ajude a reforçar, por um lado, a coesão da instituição, da associação, mas simultaneamente que isso nos abra perspectivas de negócio. Os roadshows, aliás, a Publituris realizou recentemente um roadshow nacional, neste caso mais vocacionado para o centro e para o norte do país. O que vamos procurar fazer é mostrar esta experiência de interação entre aquilo que são hoje organismos que têm uma componente muito forte pública e privada e que elas possam também trocar experiências entre si e que isso possa significar um saldo final positivo para a maturidade da associação e, obviamente, para o desenvolvimento de projetos. Só para terminar este tema da ANT, há dossiês e há, com certeza, questões que vocês têm que são comuns, por exemplo, com a CTP. Vocês dialogam com... Nós somos todos bons rapazes, eu acho que se pode dizer isso, e num país como o nosso, e em que, no final da linha, os protagonistas são praticamente todos conhecidos, há necessidade de estreitarmos esse diálogo. Aliás, essa é uma das profissões de fé que eu julgo que quer o Sr. Presidente da CTP, quer nós próprios já o dissemos em público, de que é preciso aproximar, nomeadamente numa matéria específica que é o domínio da promoção externa. As entidades regionais são financiadoras diretas das agências regionais de promoção externa e as agências de promoção externa estão, de alguma forma, vinculadas àquele que foi o parecer técnico que a CTP conferiu para que elas próprias pudessem contratualizar com o Turismo de Portugal. O que é certo é que nem o CEPT, que era um dos organismos que nos reunia de uma vez por ano, já não acontece há 3 anos a esta parte, onde tinham assento as agências regionais, a Confederação, o Turismo de Portugal, a Secretaria de Estado, a TAP, por exemplo, e que neste momento isso não está a acontecer há 3 anos a esta parte, da mesma forma que não tem havido um diálogo muito profícuo, eu diria mesmo praticamente inexistente, entre aquilo que é uma discussão séria, madura e eu diria a médio e a longo prazo sobre a promoção externa, tem havido, digamos, uns remendos sobre aquilo que deve ser a promoção externa. Foi anunciada uma agência nacional que acabou por não existir, aliás, anunciada no Congresso da APAVT nos Açores, pela mão da APAVT e da CTP, mas que depois recuou. Foi agora anunciado um protocolo na BTL de 2015, em que se faz um contrato de comodato, entre aspas, entre a CTP, o Turismo de Portugal e a Secretaria de Estado para valorizar a promoção externa e reforçar o financiamento, mas as entidades e as agências ainda não foram chamadas a esse diálogo. Muito bem. Obrigada, Pedro. Obrigado. Quanto a si já sabe, acompanhe-nos sempre em publituris.pt. Obrigada.